E a empatia, no meu entendimento, precisa haver esse desprendimento do ter razão. Você precisa querer entender o universo do outro. Isso! Você pode não sentir como você está falando, que eu acho bem importante o que você falou. A gente não vai sentir como o outro sente, mas pelo menos tenta entender. Tenta entender. Aqui o Goleman fala também sobre a questão da empatia, né? Que é uma das principais características. E eu vejo, Renato, que a empatia é uma das questões também muito citada nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, a mais, digamos, eu não sei se a palavra certa seria rejeitada, ou seria ignorada, ou seria desconhecida. Ao mesmo tempo que as pessoas falam de empatia, a minha sensação é que poucas pessoas entendem o que significa isso. A importância disso para a nossa vida. A importância disso para que a gente possa conviver melhor, mesmo sabendo que as pessoas são diferentes. Que elas têm comportamentos diferentes, opiniões diferentes, etc. e tal. Perfeito, perfeito. Quando fala em empatia, normalmente se tem uma leitura que é como se fosse eu sentir a dor do outro, tá? Como se eu entendo a tua dor, tá? Empatia é quando a gente escuta. E, na verdade, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar, e eu vou trazer um tema forte aqui, pra gente entender o que é empatia. Vamos pensar o seguinte, eu sou uma pessoa empática. E aí eu tô conversando com alguém que perdeu o filho. Uma mãe que perdeu um filho. Eu não tenho como saber qual é a dor que aquela pessoa tem. Não tenho como saber. Eu realmente não tenho como saber. Se eu não tenho filho, eu não tenho como é saber. Eu não tenho como, não, eu me coloco no lugar do outro. Não. Eu não consigo me colocar no outro. No lugar do outro. Eu não consigo sentir o que o outro sente. E mesmo que eu já tenha vivido aquela situação, eu posso ter uma ideia, mas eu não tenho essa condição de me colocar no lugar do outro. A empatia, ela tem a ver com eu entendo, eu imagino os teus motivos para estar sentindo isso que tu está sentindo. Não exatamente o se colocar no lugar. Entendo. É porque sempre a gente imagina que sabe como o outro está sentindo, principalmente os nossos parceiros afetivos que convivem com a gente há anos. Sim. Eu ouço muito, mas eu sei o que ele vai dizer, eu sei o que ele vai falar, eu sei o que ele sente, eu sei o que ele vai pensar, eu sei tudo. As pessoas se acham na autoridade de reconhecer exatamente o que o outro pensa e sente. E aí esse ponto é importante, muito importante. Porque se eu já passo a imaginar que o outro vai falar isso, eu já entendo, a comunicação, ela fica bastante prejudicada. Porque se transforma num monólogo. Então, deixa o outro concluir. Tenta entender exatamente o que ele está querendo te dizer. Aí a gente começa a entrar nos níveis de empatia realmente. Uma empatia mais genuína. Tá? Então, tu trouxe um ponto aqui pra gente observar com bastante atenção essa questão do relacionamento do parceiro. Renato, aí, né? É incrível, tá? Mas nos atendimentos de coaching, do coaching do amor, então, eu atendo de forma individual, eu nunca atendi o casal junto, porque eu acredito na individualidade. Eu acredito assim, a pessoa precisa aprender a se resolver. E sozinha, aprender a se entender com o outro. Essa é a minha dinâmica, faz parte das minhas metodologias. Perfeito. E tal, então não atendo o casal. Existem outros profissionais especializados que atendem o casal. Eu acredito muito na individualidade. Porque eu acredito Perfeito. Que mesmo num casamento de anos, como o meu, que tem 12 anos, eu acredito que as pessoas precisam garantir a sua individualidade. Perfeito. Tá? Elas vão estar juntas para compartilhar momentos, experiências, vivências, projetos, mas ainda assim precisam garantir a sua individualidade, porque elas se perdem. É muito fácil uma pessoa perder a sua essência, os seus sonhos, as suas vontades, porque tudo vai se misturando quando a gente está num relacionamento, né? Então eu acho que essa manutenção da individualidade ela é preciosíssima.
No meu entendimento. Tá. Porém, existem práticas dinâmicas que elas precisam desenvolver com seus parceiros, né? Existem conversas. Eu instruo para que hajam conversas, dependendo da situação, o que eu chamo de conversas assertivas, que é com foco na solução, não é para ficar falando dos problemas, não é para ter DR, não é para ter nada, não é para entrar em mecanismos de reclamação e tal, porque todo mundo fala, eu já falei isso, eu já falei aquilo, mas no final já reclamou. E a reclamação, ela não impacta nos mecanismos de empatia. Perfeito. A reclamação dispara processos de resistência no outro, né? A reclamação, ela ativa os mecanismos de defesa da outra pessoa. Porque a outra pessoa vai querer se defender. Sim. Não, mas não é bem assim. Vamos lá. E aí ficam os dois no mecanismo de defesa. E não se conversa nada. Numa guerra. Então, eu ensino práticas de conversas assertivas, que precisam ser feitas de uma forma amigável, franca, direta, olho no olho, nunca pelo WhatsApp. Aliás, eu fiz um vídeo agora porque eles discutem pelo WhatsApp. Fantástico o teu vídeo. Até quem segue a Escola da Mente, quem tá ao vivo, assista esse vídeo porque realmente é fantástico. Concordo 100% com o que tu coloca ali. Da questão dessas... Eles discutem pelo WhatsApp, enfim, eu acho que ainda um casal, né? Seja namorado, enfim, o que for, mas duas pessoas que querem conviver, elas precisam aprender a se comunicar, como a gente está falando. A empatia é um dos mecanismos, né? Só que, Renato, é muito corriqueiro. Depois que eu ensino a prática da conversa, porque eu digo beabá, vai lá e faz isso, mais isso, mais isso, mais isso. Depois você me devolve. A gente, na próxima sessão, vai discutir o que vocês conseguiram tirar dessa conversa. Não é uma conversa para ver um embate, uma briga, um conflito, nada. Eu só preciso que você reconheça o que está acontecendo com outra pessoa e o outro reconheça o que está acontecendo contigo. Exato. É só uma conversa para vocês respirarem aliviados e falar, bom, eu quero isso, outro quer isso, só que eu estou me sentindo assim, eu estou sentindo assim. Tá. É muito corriqueiro a pessoa me dizer, mas eu já sei o que ele vai dizer, ou ela vai dizer. Eu já até sei. Tem uns que me falam direitinho. Mas se eu perguntar isso, ela vai me dizer isso. Se eu perguntar isso, ele vai me dizer aquilo. E aí, ou seja, eles nem se dão uma chance, às vezes, de chegar a um acordo. Não para ter razão, mas para entender o universo do outro. E a empatia, no meu entendimento, precisa haver esse desprendimento do ter razão. Você precisa querer entender o universo do outro. Isso. Você pode não sentir como você está falando, que eu acho bem importante o que você falou. A gente não vai sentir como o outro sente, mas pelo menos tentar entender. Tenta entender. Tu falou a questão ali de ter sempre razão e, enfim. Sabe que uns anos atrás eu tive uma conversa com um amigo meu, que ele tava sem ter contato com a filha dele há muitos anos. E eu falei, me explica o que aconteceu. Enfim, ele achava que ele estava com razão e ela achava que estava com razão. Sim. E estava se aproximando o Dia dos Pais. E eu vou trazer no final ali, que é uma coisa pra gente entender que às vezes a gente não pode deixar para depois. Tem coisas que a gente não pode deixar para depois. Aí eu falei assim, olha, a gente tem duas escolhas na vida. Tá? Tava se aproximando o Dia dos Pais. Ou a gente escolhe ter sempre razão, ou a gente escolhe ser feliz. Eu falei para ele, tá nas tuas mãos agora tu tomar a decisão. Se tu prefere hoje ficar nesse embate para ver quem tem razão, ou se tu prefere ser feliz. Eu falei para ele que eu não tô vendo felicidade da tua parte aí. Não tô te vendo feliz. Tanto é que tu tá vindo conversar comigo, tá desabafando. O que acontece? Ele passou o Dia dos Pais com a filha. Me agradeceu durante muito tempo, assim, pela conversa que a gente teve. E em seguida ele faleceu. Nossa. Essa história é muito marcante. É marcante, marcante. Então, assim, ó, foi uma conversa que nós tivemos ali, que eu tenho certeza que foi a oportunidade também da filha dele ter tido contato com ele. Porque eu acho que isso teria sido bem mais... trágico. Bem mais trágico, tá? Parece a gente fala disso, assim, eu falo com um pensamento de que às vezes a gente não pode deixar passar. Se a gente tem a oportunidade de levar uma mensagem positiva para alguém,
tá? Mas isso é possível por quê? Quando a gente fala em autoconhecimento ali, quando a gente fala em entender o nosso perfil comportamental e tudo mais, e a gente estava falando de empatia, né? E aí no corriqueiro é se colocar no lugar do outro, enfim, tá? Eu tenho uma maneira um pouquinho diferente de interpretar isso, mas quer ver uma coisa? O que nos traz empatia? Quando eu reconheço também as minhas fragilidades. Eu reconheço também as minhas questões. Eu tenho dificuldade em lidar com isso. Isso aqui é uma coisa que dói pra mim e tal. Quando eu passo a entender que eu tenho as minhas dificuldades, que eu não consigo lidar com tudo, eu passo a respeitar o outro. Porque eu sei que o outro tem as suas fragilidades, que não são iguais às minhas.